Olá, nessa aula nós vamos falar sobre inteligência, as controvérsias, os fatores relacionados à inteligência, algumas teorias e definições e posteriormente nos outros vídeos eu vou falar sobre mensuração da inteligência, sobre prejuízos ou atrasos ou transtorno de deficiência intelectual. Então, começando, Dalgalarrondo coloca a inteligência como a capacidade global do indivíduo de agir com propósitos, de pensar racionalmente e de lidar eficazmente com o seu ambiente. Uma coisa que o Dalgalarrondo coloca é o quão controverso é o conceito e até a mensuração. Tem pessoas muito críticas da avaliação da inteligência por meio da testagem e cada vez mais tem se mudado esse construto ou a definição dele, saindo de uma inteligência escolar, acadêmica, que há algum tempo atrás era aquilo que estava mais propagado, e pensando mais numa questão de adaptação ao ambiente, mas adaptação no sentido de a cada mudança que o ambiente vivencia, proporciona ao indivíduo, o quanto ele consegue lidar. Então, por exemplo, nós estamos enfrentando uma pandemia há mais de um ano. A forma de trabalho, de boa parte do trabalho e até do ensino, como a gente vê, mudou. O indivíduo ele consegue lidar com essa nova realidade, então o professor que dava aula, ele consegue pensar em novas formas de lidar com a educação. O aluno que estava acostumado a ir presencialmente à escola, à universidade, ele consegue se adaptar a essa nova modalidade de ensino. O trabalhador que vai para o home office, ele consegue lidar com ferramentas que seriam novas ou que ele não estivesse tão habituado. Então, quando a gente fala de lidar eficazmente com o ambiente, é nesse sentido. O ambiente ele está em constante mudança, mudanças climáticas, mudanças econômicas, mudanças sociais, de saúde, de doença, enfim. Então, a inteligência ela vai abranger essa parte de vida, de vivência, de experiência, e não apenas uma ideia de boas notas, de desempenho acadêmico, ou até mesmo profissional, que era muito do que a gente via, ou pelo menos do que eu imaginava ser no passado. O conjunto das habilidades cognitivas da pessoa, a resultante final dos diferentes processos intelectivos. Então, a inteligência ela não é um construto único, não é algo que eu possa mensurar dentro de inteligência isso. A inteligência ela vai ser composta por diferentes processos cognitivos. Tais habilidades permitem ao indivíduo identificar e resolver problemas novos, desde coisas muito do cotidiano, por exemplo, sair de casa sair do trabalho sem a máscara, né? Foi até um vídeo que viralizou há um tempo atrás na internet. Sair do trabalho sem a máscara, não tenho dinheiro para comprar uma máscara nova e o meu trabalho já fechou, eu não tenho como voltar lá para pegar a máscara, eu preciso voltar de ônibus e para andar de ônibus eu preciso de ter uma máscara. Como que eu vou lidar com isso, né? Eu tenho um cartão de crédito, eu tenho alguém que possa vir me buscar, eu tenho disponível algum lugar que que venda máscara, eu posso pagar com Pix, eu posso pagar com débito, eu tenho um cheque especial, ou no caso, eu não sei de nenhuma das variáveis, mas eu me lembro que a moça tirou a calcinha e colocou a calcinha se fazendo por máscara. Ótimo, uma solução criativa que resolveu o problema dela. Ela precisava de uma máscara para pegar o ônibus. O problema foi resolvido. Então veja, né? Identificar e resolver problemas novos, desde um problema
pequeno, digamos assim, do nosso atual dia a dia, até um problema mais importante. Por exemplo, ontem assisti uma reportagem de que um ator famoso, já idoso, estava passando por dificuldades financeiras, fez empréstimo no banco, já tinha usado toda a reserva financeira que ele tinha. Então, o problema dele é: eu não tenho dinheiro para me sustentar e para pagar as minhas contas. E aí, ele recorre à internet pedindo apoio das pessoas. E aí, um site que faz vaquinha coletiva atendeu a esse apelo. Então, meu problema era a falta de dinheiro. Vou pedir para as pessoas na internet. Ele encontrou uma solução. Outras pessoas poderiam ter encontrado outras formas de resolver, né? Então, veja que a inteligência é necessária no nosso dia a dia. Reconhecer adequadamente as situações cambiantes da vida, situações que mudam frequentemente, constantemente, e encontrar soluções as mais satisfatórias possíveis para si e para o ambiente, respondendo às exigências de adaptação às demandas do dia a dia. Então, nessa pandemia, em que o cenário econômico muda, aumenta isolamento, diminui isolamento, faz lockdown, sai do lockdown, enfim, as pessoas têm encontrado diferentes formas de trabalhar, de sobreviver, de se ajustar a tantas inúmeras mudanças que temos vivido. Então, veja bem, isso está relacionado ao construto inteligência. Principais habilidades reunidas no construto inteligência. Raciocínio, então eu vou partir de premissas para tirar conclusões. Planejamento, bom, eu tive o auxílio emergencial assegurado por X meses. Como que é aquela, né? Eu já vi também, é engraçado se não fosse triste, né? A roleta do boleto. Qual vai ser o boleto que vai ser premiado para ser pago esse mês? Bom, então esse dinheiro não é suficiente para pagar todas as minhas contas. O que é prioridade? Como que eu vou me organizar dentro da esfera financeira? Ou, por exemplo, vocês mesmos, né? Nós combinamos que eu postaria as aulas até o horário da aula, caso vocês quisessem usar o horário da aula para assistir aos vídeos. Então eu estou me organizando, me planejando para que dentro do meu tempo livre, do meu tempo disponível, eu seja capaz de assistir aos vídeos, fazer as atividades. Isso envolve planejamento. Resolução de problemas, então os exemplos que eu dei anteriormente, desde problemas financeiros até problemas interpessoais. Então, por exemplo, eu não estou mais com o meu colega de trabalho dividindo a mesma sala e eu sinto que eu estou sobrecarregada, que ele assumiu menos tarefas do que eu no trabalho remoto, por exemplo. Isso é um problema? Que tipo de estratégias ou maneiras eu teria para resolver esse problema? Abstração. Então, a abstração, por exemplo, a gente vê nos ditados populares. Quem não tem cão, caça com gato. Em terra de cego, quem tem olho é rei. Bom, o que significam esses ditados? Isso é a ideia da abstração. Eu saio desse conteúdo concreto e eu tenho um significado que está ali implícito. O indivíduo ele consegue identificar quando a gente usa a ironia, por exemplo. Ah, sei. Então, quer dizer, esse tom de voz, essa expressão facial, elas denotam talvez um nível de irritabilidade, algum nível de discordância. Isso vai entrar também na abstração. E na deficiência intelectual, isso são elementos que vão ser prejudicados. Categorização. Então, por exemplo, cores, animais, comidas, mobília, material escolar. A gente vai pensar, para que isso serve, Aline? A gente aprende isso lá na infância, mas na vida, nossa, na vida isso vai fazer toda a diferença, né? Começando pela organização do nosso quarto, do nosso escritório, das nossas coisas de estudo ou de trabalho.
Como que eu vou fazer essa organização? Por categorização. Então, por exemplo, vamos imaginar uma clínica de psicologia, tá? Os prontuários, eles têm que ser guardados juntos, mas cada pessoa tem que ter um prontuário único. Que informações que vão em cada prontuário, como que eu vou assegurar o sigilo que deve ser dado a esses prontuários. E agora, em tempos de atendimento remoto, vai ter prontuário eletrônico, como que esses dados vão ser salvaguardados. Então, tudo isso, a ideia da categorização vai nos ajudar. Vocês estão vendo aqui um monte de livros, né? Então, para eu encontrar um livro mais rapidamente, que tipo de categorização eu posso fazer? Tem critério. Então eu tenho os livros de TCC clássica, eu tenho os livros de terapia cognitiva para crianças e adolescentes, eu tenho os livros referentes à terceira onda, eu tenho os livros referentes às disciplinas, psicopatologia, processos psicológicos básicos, enfim. Então é uma forma de categorização. Compreensão de ideias complexas. Por exemplo, o trabalho do psicólogo clínico, né? Eu costumo dizer que é um trabalho muito difícil, especialmente para quem está começando. Lá em processos básicos, a gente fala muito dos experts versus novatos, que os experts, eles têm uma memória de procedimentos em relação àquilo que eles têm que fazer muito mais consolidada, ao passo que o novato ele vai ter que usar muito mais gasto atencional para essas tarefas complexas, porque ele tem muito mais memória declarativa, ele tem que puxar da memória dele o que ele terá que fazer, que pergunta ele terá que fazer para a pessoa, ao passo que uma pessoa experiente, expert, já tem isso muito mais disponível, mais prontamente disponível. E aí, por exemplo, a pessoa me relata uma coisa, ao mesmo tempo em que eu presto atenção naquilo que ela me diz, eu estabelecimento conexões com o conhecimento prévio que eu tenho, tomo nota de alguma fala importante e sigo com uma intervenção ou um questionamento. Isso é compreensão de ideias complexas. Então, por exemplo, se o indivíduo ele tem, a gente vai ver isso no próximo vídeo, a questão da deficiência intelectual, e ela vai para uma atividade laboral, ela precisa ter alguma supervisão, precisa ser algo mais... atividades mais simples, porque ela terá dificuldade com ideias complexas como essa que eu falei, de ouvir, fazer uma conexão com o conhecimento prévio, fazer uma intervenção, uma pergunta ou uma devolutiva. Aprendizagem eficaz e aprendizagem a partir da experiência. Então vamos pensar o seguinte: quando eu falo em aprendizagem eficaz, eu não estou dizendo apenas ir para a escola. Eu estou dizendo todo e qualquer tipo de aprendizagem. Por exemplo, ontem eu andava com meu filho e meu marido de bicicleta na ciclovia, ensinando meu filho a andar na ciclovia, para que um dia ele possa ter essa autonomia. Então eu dizia: filho, aqui a gente tem essas faixas do meio, você tem que andar da faixa do meio em direção à parte branca, que seria o paralelepípedo. Por quê? Porque a ciclovia ela vai e volta, então eu tenho que andar no meu fluxo, para que se alguém venha me ultrapassar, eu não impeça a ultrapassagem, e para se vier alguém, a pessoa consiga passar sem ter um acidente. Então, quando eu explico isso para ele, eu suponho que ele aprenda. Quando eu digo, pegue o seu prato e coloque na pia após a refeição, eu espero que ele aprenda. Claro, alguns tipos de aprendizagem eu vou ter que repetir mais vezes, outras dizendo uma vez ele vai aprender. Então, quando eu falo de aprendizagem eficaz, eu não falo só de escola, eu falo do dia a dia. E também
a aprendizagem a partir da experiência. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu convide um amigo de última hora para uma festa e ele fica extremamente chateado. Isso é uma experiência. O que se espera que numa situação seguinte, quando eu tenha algum tipo de evento, alguma situação que eu queira convidar alguém, eu pense: puxa, eu preciso convidar o fulano com antecedência, porque ele geralmente fica chateado quando eu convido em cima da hora. Perceba? Isso é aprendizagem a partir da experiência. Então, quando a gente fala dessas habilidades reunidas no construto inteligência, a gente fala muito mais do que a gente imaginava anteriormente, que basicamente era ter uma boa memória, né? Eu me lembro que quando eu era criança, inteligente era aquele aluno que tirava boas notas. A gente sabe que hoje é muito mais do que isso. Inteligência geral, o fator G, traz a noção de que a inteligência de uma pessoa pode ser expressa ou resumida a um traço latente unifatorial, que estaria na base de todos os subtipos variados de habilidades intelectivas. Então, o autor que defende essa ideia do fator G ou da inteligência geral é o Spearman, trazendo essa ideia que a partir de um teste de inteligência eu consigo mensurar esse construto. A gente poderia pensar, por exemplo, no G36 ou no D48, que são testes de inteligência não verbal. Faz tempo que eu não os analiso dentro do SATEPS, eu não sei se eles ainda estão favoráveis ou não, mas foram testes que eu aprendi na graduação, pelo menos, né? Faz muito tempo, eu sei. Mas são testes de inteligência não verbal, que vão avaliar raciocínio lógico, por exemplo. Então, eu trago essa ideia de um fator único que estaria na base. A gente vai ver que, mais recentemente, a gente tem outros modelos. A visão hierárquica e múltipla da inteligência, de Thurstone. Não sei se é assim que fala, mas enfim. Esse autor, ele vai falar então que eu não tenho um fator único, que eu tenho múltiplas inteligências numa ideia hierárquica. Então, que eu teria a existência de habilidades mentais primárias, por exemplo, compreensão e capacidade verbal. Então, por exemplo, eu entendo que as pessoas me dizem qual é a complexidade e a amplitude do meu vocabulário. Isso seria compreensão e capacidade verbal. Raciocínio indutivo. Eu consigo partir da experiência, do dado concreto, da informação que está dada e fazer relações mais abstratas e tirar conclusões? Fluência verbal. Quantas palavras que começam com a letra C, por exemplo, eu consigo escrever no período de 1 minuto? Lembra daquela brincadeira de criança que a gente fazia na escola quando matava a aula, na aula de educação física, ou mesmo durante a aula, quando a gente não estava muito afim, né? O stop ou a dedonha. Na minha região a gente dava o nome de a dedonha, em outras regiões era o stop, que tinha lá nome, cidade, país, fruta, animal, né? Então a gente fazia a dedonha e aí contava as letras, né? Cada um colocava um número, ia contando esses números e aí pelo alfabeto chegava ali na letra, numa determinada letra. Então, por exemplo, começa com a letra I. Então, uma cidade, um país, um animal, uma fruta, tudo que começa com a letra I. Isso é fluência verbal. Quem melhor ia no teste, na brincadeira, mais fluência verbal tinha. E aí, por que o stop? Alguns brincavam com ou sem stop. O primeiro que terminasse falava stop e todo mundo tinha que parar.
outros deixavam meio indefinidamente. Isso é fluência verbal, né? Uma pessoa que mais repertório tem, isso entraria dentro dessa ideia de inteligência de fluência verbal. Capacidade espacial. Eita, que nós mulheres, eu vou dizer, tá, eu não vou falar por todas, embora algumas pesquisas revelem, dentro da ideia de processos cognitivos básicos, que sim, nós mulheres tendemos a ter dificuldades com essa capacidade espacial. Então, esse eu sempre erro, né? Tô andando de carro com meu marido, tem uma vaga, eu pergunto, o carro cabe ali? Ele diz, cabe. Ou ele vai estacionar e eu digo, o carro não cabe ali, aí ele vai e estaciona. Então pelo menos a minha capacidade espacial é terrível. Memória associativa. Então, a gente sabe que a memória ela é feita de diversas interconexões com várias áreas cerebrais. O quanto que eu consigo encadear conhecimentos. Por exemplo, na medida em que eu explico o conceito de inteligência e falo da perspectiva de inteligência de diferentes autores, o quanto você consegue associar esse conteúdo com alguma outra disciplina que de alguma maneira já tenha trazido esse conteúdo. Por exemplo, dentro da disciplina de psicologia escolar e educacional. Capacidade numérica, o quão boa ou ruim eu sou com números. Então, eu costumo dizer que os pesquisadores quantitativos na psicologia, eles são exceções, porque geralmente quem tem uma boa inteligência numérica acaba indo para outras áreas de exatas, por exemplo. E aí a gente recorre encarecidamente a esses pesquisadores que entendem de softwares estatísticos para fazer as análises estatísticas para a gente, né? Eu costumo brincar que eu tenho uma deficiência intelectual importante em relação à estatística. Eu já fiz estatística básica, estatística avançada no doutorado. Eu juro que eu me dediquei, eu estudei, tenho uma noção, mas não me peça para prever teste, para rodar análises estatísticas, porque eu tenho uma limitação importante, ao passo que algumas pessoas olham, é o teste tal, é assim, eu tipo, oi, né? Preciso de ajuda até para pensar na planilha. Então, essa é a capacidade numérica. Velocidade e capacidade de percepção. Então, a agilidade na resolução de problemas, no raciocínio, na tomada de decisão, também envolve ali essa inteligência múltipla e hierárquica que o Torstone propõe. Modelo multifatorial ou multidimensional. Nós temos aí alguns autores que representam esse modelo. Cattell, Gardner e Goleman. Eles vão trazer a ideia de inteligências específicas ou parciais, que teriam considerável autonomia e independência em relação ao construto global do fator G. Então, esses autores eles trazem a ideia de que a inteligência ela não é feita de um único fator, do fator G, que a gente viu do modelo unifatorial, que ela é composta por diversos fatores e que cada fator seria independente um do outro. Então, por exemplo, pensando nesse modelo que a gente acabou de ver, eu poderia ter uma inteligência espacial altíssima, ao passo que eu poderia ter uma inteligência de fluência verbal muito pobre, por exemplo. Então, um fator de inteligência não dependeria do outro. Eu poderia ter uma alta habilidade num fator e uma baixa habilidade em outro fator. Então, a proposta de Cattell, a ideia da inteligência fluida, capacidade de resolução de problemas novos, independentemente de conhecimentos
prévios. E aqui eu não teria uma questão de escolaridade, mas de uma ideia de raciocínio, de decomposição de um dado problema. Tais problemas não são passíveis de resolução automática, pois dependem de raciocínio, da atenção sustentável e seletiva, da inibição de estímulos e de informações irrelevantes. Exemplo: vamos imaginar que eu esteja resolvendo uma prova e que perto do local de prova tem um som muito alto. O que eu quero dizer da atenção sustentada e seletiva é: eu consigo ignorar esse som alto que está ali próximo a mim, focar a minha atenção no raciocínio que eu estou desenvolvendo para resolver uma dada questão ou um dado problema. Então, isso seria a inibição de estímulos e de informações irrelevantes. Também vai depender da capacidade da memória de trabalho. Lembra, a memória de trabalho é aquela que está online, que possui as informações que eu estou usando num dado momento. E das funções executivas. As funções executivas envolvem planejamento, busca de estratégias novas e monitoração da ação e de seus resultados. Portanto, dentro dessa lógica da inteligência fluida de Cattell, a pessoa ela não dependeria de um conhecimento, de uma leitura, de uma escolarização, mas muito mais de um raciocínio para lidar com problemas e situações de vida. A inteligência fluida teria uma base genética e seria relativamente independente do histórico de conteúdos aprendidos pelo indivíduo. E o Cattell vai colocar ainda a ideia da inteligência cristalizada, que seria um conjunto de conhecimentos previamente adquiridos e armazenados no cérebro do indivíduo, disponíveis na memória de longo prazo para serem utilizados. Traduz o conjunto de conhecimentos em termos de linguagem, informações e conceitos da cultura da pessoa, em toda a sua amplitude e profundidade. Então, a inteligência cristalizada, ela sim está muito relacionada àquilo que eu aprendo, seja passado de geração em geração. Por exemplo, como fazer a cultura da terra, que tipo de plantação é passível de ser plantada nesse tipo de região, nesse clima. Então, isso é um conhecimento, um conteúdo que mesmo passado de geração em geração, estará lá disponível na minha memória, seja aquilo que a gente aprende em escola, seja aquilo que a gente aprendeu numa viagem, por exemplo. Então, essa inteligência cristalizada, ela está muito mais relacionada à linguagem, ao conteúdo e à escolarização. Buenas. Inteligência social. Os processos cognitivos mais importantes se desenvolvem em relação estreita com o mundo social e cultural em que se vive. Os comportamentos cognitivos, por serem intimamente conectados com o contexto social, só podem ser compreendidos a partir da análise de tais contextos. Então, o que a gente vê aqui é que cada vez mais você tem buscado compreender o conceito da inteligência no ambiente em que a pessoa vive, porque não faz sentido ela ter um alto desempenho intelectual num campo circunscrito e não conseguir lidar com os desafios de vida que se apresentam. Inteligência emocional.
conjunto de capacidades relativas ao processamento de informações emocionais. Inclui habilidades como, antes de falar das habilidades, né, a gente tem como expoente aí das inteligências múltiplas o Goleman, que vai tratar, sendo um dos primeiros autores que vai falar mais especificamente sobre essa inteligência emocional. E esse conceito ele começou a ganhar força justamente por essa perspectiva de que às vezes nós tínhamos pessoas que tinham um alto quociente intelectual, mas que tinham muitas dificuldades no dia a dia, nas atividades do cotidiano. E aí, tanto é que isso tem sido cada vez mais inserido nas escolas. Por exemplo, já é como parte da Base Nacional Curricular dos BNCCs, tanto do ensino fundamental, né? Trazendo então essas habilidades de inteligência emocional. Que bom, saindo muito daquela perspectiva do QI, do quociente intelectual, da coisa da memorização, daquele conteúdo mais fechado. Então a gente já vê a repercussão desses conceitos novos sendo aplicados nas escolas mais recentemente, e também assegurando a nossa inserção, a inserção do profissional da psicologia já na educação básica. Então, autoconsciência emocional, e aí é muito interessante essa aula de inteligência emocional, depois de ter falado de afetividade e de ter definido as emoções básicas, ou seja, eu, indivíduo, tenho noção das minhas emoções? Eu tenho ideia do que eu sinto, de por que eu estou sentindo aquela determinada emoção? Muitas pessoas vão relatar, não sinto emoções. Por quê? Porque tá tão alheio ao que acontece consigo, que não tem essa consciência emocional. Empatia, eu tenho uma noção das emoções, do estado do outro, eu consigo ter uma ideia do que pode ser estar passando por uma determinada situação e de como a pessoa pode estar se sentindo naquele contexto, que vai envolver também a consciência emocional do outro. Capacidade de utilizar as emoções para fazer julgamentos, inclusive a ideia de que nesse momento é melhor não decidir nada ou não resolver uma dada situação por estar muito ativada emocionalmente e ter uma dificuldade de olhar as coisas com maior clareza. Capacidade de administrar conflitos. Muitas vezes a nossa vontade é de mandar a pessoa naquele lugar, que a gente não vai dizer aqui, né? Mas apesar disso, eu tô com raiva, eu tô irritada, eu tô frustrada, eu tô furiosa, porque a pessoa fez, ou porque a pessoa falou, porque a pessoa se comportou. Então, como eu vou manejar isso, né? Então, essa inteligência emocional é regular essa experiência emocional, é pensar nas demandas da situação e conseguir um desfecho satisfatório para ambas as partes. A habilidade de construir laços de trabalho e de trabalhar em equipe. Então não basta eu ser muito bom naquilo que eu faço, eu preciso ter a habilidade, a capacidade de delegar tarefas, de dividir tarefas, de trabalhar com outras pessoas. Cada vez mais a gente vai precisar do outro nas esferas de trabalho, nas esferas educativas, e o quanto eu consigo lidar com diferentes opiniões, com pessoas de diferentes culturas, de diferentes jeitos. Isso entraria na ideia de inteligência emocional. Tanto o construto inteligência social quanto o construto inteligência emocional tem sido absorvido pela noção de cognição social. Então, mais para frente em outro vídeo, e também mais para o final do capítulo do Dal Galarrondo, ele vai discutir esse conceito de cognição social.
Uma outra teoria muito interessante é a teoria das inteligências múltiplas de Gardner. E eu até vou colocar, né, um vídeo dele no YouTube falando um pouquinho sobre a própria teoria. Então, Gardner vai trazer essa ótica de um traço multifatorial da inteligência e que cada fator de inteligência seria parcialmente independente um do outro. E isso é um ganho importantíssimo, fantástico, porque, por exemplo, eu me lembro muito de um caso que eu supervisionei de um menino de aproximadamente 12 anos que não sabia ler e escrever, mas ele tinha uma habilidade para fazer desenhos, para fazer maquetes, para fazer robôs absurda. Só que ele tinha essa crença de ser burro, de não ser inteligente. Por quê? Porque na escola ainda se é valorizado muito essa questão da escrita, da leitura, da matemática. Então, se eu não sou bom em português e matemática, então eu sou burro, então eu não sou inteligente. E o menino tinha muitos talentos. O que eu lamento é a condição financeira da família que não tinha como investir. Investir em quê? Investir para ele lidar com a dificuldade. Eu preciso saber ler e escrever para que eu possa ir e vir sem um apoio. Então ele sabia procurar vídeos no YouTube, ele sabia se contactar com os familiares no WhatsApp, mas sempre por áudio. Ele ia buscando ali no YouTube, já ia ficando salvo no histórico dele os vídeos que ele gostava, então ele literalmente se virava, mas é imprescindível a aquisição da leitura e da escrita. Então ele precisava de um suporte, de um apoio para uma habilidade que estava deficitária, e ele precisava também de maior dedicação, de alguém que pudesse aproveitar as competências, as habilidades que ele tinha. Então, assim, para ele, para a autoestima, para a autoeficácia, para a família, essa ideia de inteligências múltiplas, ela é muito rica, né? Porque a gente sai um pouco desse parâmetro do português, da matemática, da nota, do desempenho acadêmico. Então, eu teria uma inteligência linguística, que seria compreender as palavras e as nuances de significados. A inteligência lógico-matemática, manipular números e resolver problemas lógicos. Então, a gente tem essas duas inteligências ainda muito difundidas. Espacial, orientar-se no espaço e avaliar relações entre objetos no espaço. Então a gente pode pensar operador de tráfego, arquiteto, engenheiro, uma série de profissões que vão lidar diretamente com essa questão da distribuição espacial. Inteligência musical, perceber e criar padrões de tons, harmonias e ritmos. Então nós temos aí pessoas que são verdadeiros gênios da música, que fizeram história, que mesmo depois de mortos ainda são lembrados, e aí a gente pode ver essa inteligência musical super bem desenvolvida, enquanto outros meros mortais vão aprender a tocar violão e passa a vida inteira e sabe tocar uma música só, por exemplo, né? Ou um amigo meu que nunca fez aula de piano e aprendeu a tocar piano de ouvido, né? Eu ouvi, eu vou tateando e eu consigo tocar. Com certeza é uma inteligência que entra aí na inteligência musical. Inteligência corporal, apresentar consciência corporal e motricidade desenvolvidas. Aí o profissional da educação física, da fisioterapia, da terapia ocupacional e áreas afins, né? Então eu costumo brincar que a minha inteligência corporal é 0 bolinha O, né?
Para quem já fez aquelas aulas de academia, que vai coordenar, então só braço, vai para um lado, vai para o outro, vai bem, só perna, hora que junta perna e braço, meus amigos, a coisa fica feia, né? Então, a gente tem ginastas, atletas, que tem uma sabedoria do próprio corpo, dos movimentos, do como fazer, que os réis mortais não têm. A inteligência interpessoal, que a gente chamou de inteligência social, compreender, relacionar-se e comunicar-se bem com os outros. Espero eu que os profissionais da psicologia tenham a inteligência interpessoal muito bem desenvolvida. Embora cá entre nós eu veja que não é assim na prática, né? Quantos colegas de profissão nós vemos que não aplicam aquilo que ensinam, que não colocam no seu dia a dia os conceitos básicos da profissão. A inteligência social ou a inteligência interpessoal seria um pré-requisito para o profissional da psicologia. Se eu não consigo lidar com conflitos, com o outro, com a diversidade, como que eu vou ensinar alguém a isso? E a inteligência intrapessoal também, no meu modo de ver, é fundamental para o profissional da psicologia perceber e compreender bem a si mesmo. Então, eu costumo dizer assim, dentro da terapia do esquema, que é o modelo teórico que eu trabalho, nós temos uma coisa chamada modos de funcionamento e tem um que se chama protetor desligado, que é quando a gente se desconecta daquilo que nos machuca, daquilo que nos fere, porque isso é doloroso, é difícil. E aí, eu não consigo me dar conta do que está rolando aqui dentro, né? Então, quando eu falo lá nas emoções da abertura à experiência emocional, de identificar as emoções que estão em curso, de perceber o gatilho para essas emoções, de captar a mensagem subjacente a cada emoção, isso acaba envolvendo a inteligência intrapessoal, que, como eu falei, seria fundamental na nossa profissão. E a inteligência naturalística, distinguir e classificar espécies e agrupamentos, zootecnia, veterinária, agronomia, biólogo marinho, enfim, todas essas áreas que vão de alguma maneira lidar com aspectos relacionados à natureza. Então vejam, é um modelo interessante, apesar de, até onde eu sei, não ter testes que mensurem todos esses tipos de inteligência, mas talvez seja só desconhecimento meu mesmo, mas apesar da dificuldade da mensuração, eu diria que é uma teoria interessante porque ela agrega, ela não coloca o indivíduo à margem, do tipo, se você não tem uma inteligência linguística, lógico-matemática, você está fadado ao fracasso. Não, você pode ter muitas outras formas de inteligência que não as mais tradicionais e pode ser tão bem sucedido quanto outras pessoas que têm a inteligência linguística e lógico-matemática mais bem desenvolvida. Eu falei ali do profissional de psicologia, né? No meu modo de ver, a inteligência linguística, interpessoal e intrapessoal são fundamentais, porque nós fazemos uso da palavra o tempo todo. Uma das principais estratégias de avaliação do indivíduo que vimos no início do semestre é a entrevista. As técnicas psicoterápicas são colocadas em prática por meio da linguagem. Então, a gente também não pode se furtar da inteligência linguística. Bom, teoria da inteligência de Sternberg, a teoria triárquica da inteligência de Sternberg. É uma teoria que o Dalgarra propõe,
já caiu em questões do Enem, essas teorias do Gardner, fator G, do Sternberg, enfim, são teorias que, vejam, não há consenso, né? Eu não posso dizer a teoria do fulano de tal é a atualmente mais bem aceita, porque eu tenho N teorias, então é muito raro na psicologia a gente ter algo, isso está consolidado, eu diria que pouco provável, né? Mas são importantes teorias que caem muito em concurso, no Enem, então quando a gente fala de teorias da inteligência é importante tê-las em mente. Então, Sternberg vai falar dessa teoria triárquica. Primeiro, uma inteligência componencial. Seria uma capacidade analítica, a eficiência com que as pessoas processam informações e resolvem problemas. Então, a gente já viu algo parecido anteriormente, né? Então, essa habilidade de processamento rápido da informação e resolução de problemas. Inteligência experiencial, entendimento e originalidade, aspecto perceptivo da inteligência, eficiência com que se abordam tarefas novas como familiares. Então veja, a primeira está mais relacionada a um tipo de raciocínio, de análise, e a segunda está relacionada mais à questão do aspecto prático, de como manejar, de como lidar com situações que se dão, que se colocam cotidianamente ao indivíduo. E a inteligência contextual, aspecto prático da inteligência, a eficiência com que as pessoas lidam com o seu ambiente. Então, sei lá, eu estou fazendo uma receita e acabou um ingrediente, eu posso substituir? Pela lógica, eu consigo substituir, né? Então, como que eu lido com esse ambiente? E aí, Sternberg também abre um pouquinho as possibilidades para além daquela questão do fator G, para além da questão do conhecimento adquirido na escola, digamos assim. Achados de Binet e Simon. Então, são autores que vão propor testes para avaliar a inteligência. Então, esses autores propuseram testes de compreensão de palavras, de conceitos, de frases, de imagens, vendo que eram poderosos em capacidade de diferenciação da capacidade de aprendizagem das crianças. Então, lá no início do século passado, foi pedido a esses autores que projetassem algum tipo de teste que pudesse prever crianças que teriam dificuldades acadêmicas. Puxa vida, né? Vou partir de onde? Como é que eu vou criar isso? Então, eles foram vendo que avaliar o quanto as crianças conseguem entender, compreender palavras, conceitos, significado de frases, de imagens, que era uma habilidade que separava, que classificava crianças com uma dificuldade de aprendizagem daquelas sem uma dificuldade de aprendizagem. Então, o teste de inteligência deles incluía itens como definir palavras simples, nomear objetos e gravuras, desenhar de memória, então eu vejo alguma coisa e eu reproduzo aquele desenho. Compreender perguntas abstratas, por exemplo, quando alguém lhe pede desculpas, o que você deve fazer? Definir palavras abstratas. Qual a diferença entre tédio e aborrecimento? Entre respeito por alguém e amizade por alguém? Repetir dígitos, entre outros. Então, esses autores, eles têm uma importância muito relevante nesse conceito de inteligência, na avaliação da inteligência, porque eles trazem, eles podem ser considerados os precursores da avaliação em relação à inteligência. E eles utilizaram a diferença entre idade mental,
passar pela metade dos testes que crianças de determinada idade passam, e idade cronológica, como um índice de atraso do desenvolvimento intelectual. Ou seja, vamos imaginar que eu avalio uma criança de 10 anos. 10 anos é a idade cronológica. Aplico o teste nela, ela acerta 40% das questões que crianças de 10 anos costumam resolver. Então, esses autores vão falar de uma idade mental correspondente a 10 menos, né? Então, a idade mental dela não seria 10 anos, mas seria uma idade mental regressa, tá? Então, vem esse conceito de idade mental. Tem um teste, que é o teste não verbal chamado Columbia, que ele vai trazer esse conceito de idade mental na avaliação do teste. A escala de inteligência Stanford-Binet ainda é muito difundida e muito utilizada. Ela inclui 6 áreas: vocabulário, contagem de cubos, definir palavras abstratas, encontrar razões para comportamentos e eventos, fluência verbal, dizer o máximo de palavras em 1 minuto, repetir dígitos de sequências de até 6 dígitos. Então, a gente sabe que os testes, por enquanto, são de uso privativo dos profissionais de psicologia. Infelizmente, a gente tem profissionais de psicologia que divulgam testes na internet, profissionais de psicologia que ensinam a pessoas a como fazer os testes, o gabarito dos testes. A gente tem agora uma ação legal que traria para o público leigo a possibilidade de ter acesso aos manuais de testes. Então isso é um tiro no pé da avaliação psicológica, porque é tão difícil construir um teste, é muita pesquisa, é muita coleta de dados, e coleta dados em várias partes do país e faz parceria com o exterior, adaptar, validar. É muito difícil para aí vir uma lei dizendo que todo mundo pode ter acesso. Acaba com a avaliação psicológica. É claro que a avaliação psicológica ela não é só teste, né? A gente tem observação, tem entrevista, mas o teste é sim uma importante ferramenta e eu lamento muito que isso esteja acontecendo, né? O conselho ele está tentando reverter, mas as expectativas não são muito positivas. E é claro, por esse motivo eu não vou aqui numa aula que vai para o YouTube dar detalhes de um teste ou da avaliação psicológica. A escala Wechsler, as escalas Wechsler, na verdade, né? Eu gosto bastante. A gente tem o VISC, que é a escala Wechsler de avaliação da inteligência em crianças, e o VAIS, que é a escala Wechsler da avaliação da inteligência em adultos. Se não me falha a memória, o VISC 4 foi lançado em 2014. Não tá tão recente assim, né? Mas, enfim. Então, o Wechsler ele fixou a inteligência média e mediana das populações no valor de 100 e atribuiu arbitrariamente 15 pontos para um desvio padrão de inteligência. Ou seja, o grupo com 2 desvios padrão abaixo da média seria identificado como com deficiência intelectual. Ele acreditava que a inteligência deveria ser compreendida em 2 grandes grupos: as habilidades mais relacionadas a capacidades linguísticas e aritméticas, que ele chamou de escala verbal, e outro grupo de capacidades mais visoespaciais, que ele chamou de escala de desempenho.
Então, no teste VISC, a gente vai ter tanto atividades como que vão avaliar memória de trabalho, atenção, que, por exemplo, você mostra uma imagem e pergunta o que está faltando naquela imagem, envolve um raciocínio contextual de imaginar que determinado elemento deveria compor aquele cenário, a questão da semântica, dos conceitos. E o que eu acho legal nesse teste é que ele tem vários subtestes e diferentes QIs, por exemplo, QI verbal, QI de desempenho, QI total, aí ele vai dar a velocidade de processamento. Então ele vai me dar, quando eu consigo fazer a aplicação de todas as escalas, uma boa ideia, uma boa percepção das reais dificuldades daquele indivíduo. É claro que nessa teoria a gente não vai ver as inteligências múltiplas do Gardner, né? Inteligência musical, inteligência ambiental, enfim, mas já dá um parâmetro bem maior do que, por exemplo, os testes de inteligência não verbal. Inteligência genética e ambiente. A inteligência, pelo menos uma parte importante dela, depende de influências genéticas. Então, eu sempre fiz uma piada infame quando eu dou essa aula de inteligência, dizendo que vamos aplicar um teste de inteligência antes de procriar. Ou seja, a minha inteligência, ela é na média. Isso porque eu já fiz a avaliação, né? Então, a minha inteligência é absolutamente na média. Se eu tivesse uma inteligência limítrofe ou abaixo da média, isso traria uma influência genética para a inteligência do meu filho, bem como o composê, digamos assim, da inteligência do meu marido. Então, se eu tenho duas pessoas com uma deficiência intelectual, isso de alguma maneira vai repercutir na inteligência da prole, né? Mas claro, eu sei o que vocês estão dizendo, mas e o ambiente, né? Uma coisa é você ser criado por pais que têm uma inteligência na média ou acima da média, ou por boas escolas, ou num ambiente com muita estimulação, claro, né? Então, também temos o componente ambiental, que envolve aprendizado, estímulos psicossociais nos períodos cruciais do desenvolvimento cognitivo da criança. Eu sempre fui defensora do investimento financeiro na primeira infância, da presença, da participação parental nessa fase do desenvolvimento. A gente vê que aqueles países considerados os melhores países para se viver são os países com políticas públicas que incentivam a licença maternidade ou a licença paternidade. E aí, Aline, por quê? Porque se eu posso estar em casa com mais tempo com meu filho, tendo uma dedicação de tempo, ofertando afeto, estando junto com ele, isso vai repercutir no desenvolvimento da inteligência dele. Se eu posso oferecer de forma exclusiva o leite materno nos primeiros 6 anos de vida, eu estou dando o alimento mais rico que ele pode receber. Claro, desde que eu, mãe, tenha uma alimentação adequada também, não faça uso de substâncias, etc., né? Estamos falando em termos ideais. Além disso, uma alimentação saudável que está cada vez mais prejudicada, então cada vez mais a gente vê bebês tomando refrigerante, comendo coisas com muito tempero, muito sal, com açúcar, doce, chocolate, enfim, né? Então, teoricamente, eu teria que ter uma alimentação equilibrada, balanceada, para que o cérebro que ainda está em formação possa se desenvolver plenamente. E também
as condições adequadas de saúde, que essa criança ela possa essa mãe ter feito um pré-natal, que essa criança tenha um acompanhamento pós-nascimento, o apoio afetivo. Então tem um livro que eu acho bem interessante que se chama Por que o Amor é Importante? Esse livrinho aqui. E esse livro, ele se baseia em diversas pesquisas, como o afeto molda o cérebro do bebê. Então, quando eu falo dessa dedicação à primeira infância, dos cuidados com a nutrição, do período de tempo que se passa com essa criança, e aí a gente tem lá as pesquisas do Bowlby, né, que mostrava que as crianças hospitalizadas, que ficavam separadas das mães nos hospitais, o impacto emocional negativo que isso trazia para elas. Também temos impactos na inteligência. Apoio afetivo, escolas de qualidade. Então, por exemplo, uma escola, e quanto mais precária a escola, mais precário são os estímulos, até pela formação das pessoas que cuidam dos bebês. Então a gente vê assim, quantas crianças, quantos bebês ficam por cada pessoa cuidadora, né? Quanto mais bebês por pessoa cuidadora, menos estímulo se dá, mais o bebê vai ficar no bebê conforto, no chiqueirinho, no berço, menos estímulos ela vai receber, mais se usa da televisão ou do celular para ocupar a criança. O que o bebê precisa? Ele precisa de estímulo, ele precisa conhecer, ter contato com a natureza, ter contato com estímulos, com sons. E isso só é possível na interação com um adulto que ofereça oportunidades para que isso aconteça. Tudo isso é fundamental para que o indivíduo possa desenvolver de forma plena o seu potencial genético. Então, quando a gente fala de inteligência, é claro que eu tenho um componente genético que vai me dar um parâmetro do quanto a minha inteligência pode se desenvolver para menos e para mais, mas esse ambiente estimulador, ele pode fazer com que eu chegue mais próximo do teto superior ou mais próxima do teto inferior. Por via das dúvidas, vamos estimular, mas não é aquela estimulação que sobrecarrega, tipo, então meu bebê ele faz inglês, ele faz estimulação musical, ele tem uma agenda completa de estimulação para eu aproveitar o máximo da inteligência dele. Sabe o que seu filho precisa? Liberdade, atenção, afeto, brincadeira, natureza, ar livre. Subir em árvore, ele está trabalhando habilidades motoras, o contato com diferentes texturas, areia, terra, grama, eu estou trabalhando a senso-percepção. Então, o que a criança precisa em termos de estimulação, pasmem, é o que a gente tinha antigamente, né? Liberdade para explorar, para conhecer. Quais são as influências sobre o QI? O QI, que avalia quantitativamente o nível de inteligência de uma pessoa, embora bastante estável, pode mudar com intervenções psicopedagógicas adequadas, intensas e precoces, bem como declinar com a idade ou devido a doenças. Então, primeira informação, o QI ele tende a ser estável, né? Se eu fiz uma avaliação ali na infância, na adolescência, isso tende a se manter mais ou menos até a vida adulta. No entanto, a velhice, em que há naturalmente um declínio cognitivo ou algumas doenças, como a gente vai ver, podem trazer alguma alteração no QI. Então, como eu falei, na velhice, em pessoas com QI mais alto, pode haver uma perda de até 6 pontos decorrentes desse declínio cognitivo que é normal e esperado na terceira idade. Na esquizofrenia, pode haver perda pelo efeito da doença de até 10 a 15 pontos. Então,
já comentei em outros vídeos no aspecto que a esquizofrenia é um transtorno do neurodesenvolvimento e neurodegenerativo. Então é natural e esperado uma perda cognitiva decorrente do transtorno. Crianças pequenas que nasceram em um ambiente muito ruim, com abandono, negligência e violência, quando são adotadas por famílias adequadas e empenhadas, podem ter um aumento de 12 ou mais pontos no QI. Veja que legal. Então, o quanto que esse ambiente pode contribuir para chegar até o limite máximo dessa possibilidade da inteligência. Intervenções psicopedagógicas intensivas em escolas podem aumentar o score em 10 ou mais pontos, sobretudo no início da infância, do nascimento até os 4 ou 5 anos de idade. Então, quando eu falo que a presença dos cuidadores nas fases iniciais da vida é fundamental, não é porque eu quero que as pessoas sejam inteligentes, né? Mas porque a gente vai preparar essas pessoas de uma maneira amorosa, afetiva, com mais contato com a natureza, com menos estresse. Então, seria inteligente, não é o que a gente vê no nosso país, infelizmente, políticas públicas que favoreçam a parentalidade, a atenção nesses primeiros anos de vida. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre o transtorno, a deficiência intelectual e também sobre a cognição social.